4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Tausti. Cadastre-se no site e participe. Tausti faz toda a diferença. Destaques, você conferindo a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Os destaques em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. A manifestação dos caminhoneiros entra na segunda semana. O país sem combustível, desabastecido e vivendo um verdadeiro caos. As últimas informações pelo Brasil do Estado e aqui em Marília. O transporte coletivo volta a ficar ameaçado em Marília, a coleta de lixo também. Um verdadeiro caos. E o presidente Temer muito criticado pela população. A violência, o tráfico de drogas, as últimas informações da polícia. Lamentavelmente, mais um caso de suicídio em Marília. Jovem de 22 anos coloca fim à própria vida no Jardim Virgínia. O terceiro caso de suicídio nesse mês de maio em Marília. Marília é a cidade do interior paulista com maior incidência de suicídios. A depressão é doença, precisa ser tratada de forma emergencial e com o envolvimento de toda a família. Firenze 2, a Menin Sindicato dos Comerciários de Marília, numa parceria realmente sólida. Ainda você confere, última semana da vacinação do rebanho contra a aftosa. O país está livre da aftosa com vacinação, mas os pecuaristas não podem se descuidar. Você confere também como destaque, expectativa para o feriadão de Corpus Christi. Mas será que vai dar para viajar com esse caos do abastecimento de combustível? Marília também sem gás. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O movimento dos caminhoneiros entra na segunda semana. O governo Temer anuncia medidas, mas a paralisação continua em praticamente todo o Brasil. O Brasil vive um verdadeiro caos. Confira. Ainda há 27 pontos com manifestações em Goiás. Nesse trecho da BR-153, os caminhoneiros ocupam o acostamento e fizeram um buzinaço. A Regis Bittencourt, ligação de São Paulo com Curitiba, continua bloqueada em 3 pontos. Os caminhoneiros ocupam faixas nos 2 sentidos e até no acostamento. Apenas veículos de passeio seguem viagem. Na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio, a Polícia Rodoviária começou a tirar os caminhoneiros e liberar as faixas. Não há mais pontos de bloqueio, segundo a concessionária, mas os caminhoneiros estacionaram no acostamento e continua a grande concentração de carretas em Seropédica. No Rio de Janeiro, longas filas se formaram no primeiro posto a receber combustível. Os caminhões não chegam na central de abastecimento e o cenário é esse, nenhum produto. Mesma situação da capital paraense. Em Belém, a Ceasa está praticamente toda vazia, isso porque os 300 permissionários estão com o carregamento de hortifruti granjeiros afetado. Hoje eram esperados 100 caminhões para fazer o abastecimento normal por aqui, mas apenas 10 conseguiram furar o bloqueio e chegar. A expectativa da direção é que essa movimentação por aqui só se normalize a partir da próxima quinta-feira, quando um novo carregamento deve chegar. Em Blumenau, os supermercados já limitam a quantidade de produtos por cliente, como leite. Em João Pessoa, a redução para 70% da frota de ônibus deixou os pontos lotados. O reflexo da falta de combustível é visível nas ruas de São Paulo. Com o rodízio suspenso, o trânsito apresentava apenas 7 quilômetros de lentidão às 10 da manhã. O movimento maior foi das vans escolares, que saíram em carreata pelas ruas em apoio à greve dos caminhoneiros. Também houve manifestações no interior e na Baixada Santista.
Aqui em Marília, os postos também sem combustíveis, 96% dos postos sem combustível e não há gás, o gás de cozinha. O presidente Temer afirmou agora há pouco ter absoluta convicção de que a paralisação dos caminhoneiros será resolvida até esta terça-feira, após o pacote de medidas anunciado pelo governo neste domingo. Enquanto Temer falava à nação no pronunciamento da rede de rádio e TV, a população protestava com buzinaço, panelaço, gritos, vaias, acende e apaga das luzes em casas e apartamentos. É o protesto da população porque, é claro, o governo não poderia ter deixado chegar à situação onde chegou. Destaques do momento: governo pode aumentar impostos para compensar menos tributos sobre o diesel. Diesel mais barato exigirá corte de 9 bi no orçamento. Governo baixará norma para PROCONs fiscalizar impostos. Entidades do agronegócio criticam tabela do frete. Presidente da Associação dos Caminhoneiros Autônomos afirma que o movimento agora já não é mais dos caminhoneiros, passou a ser um movimento eminentemente político. Mas os caminhoneiros permanecem parados em todo o Brasil. As medidas foram anunciadas pelo presidente Temer num pronunciamento às 9h30 da noite deste domingo. São medidas que foram discutidas durante o dia em reuniões no Palácio do Planalto, que envolveram as lideranças dos caminhoneiros e os ministros da área econômica, além dos que integram o gabinete de crise, como os ministros das áreas de segurança e política. Todas as decisões anunciadas pelo presidente Temer foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União, como os caminhoneiros exigiram. Acuado, o governo cedeu em praticamente todas as reivindicações. São 5 medidas que estabelecem isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios de todas as rodovias do país, federais, estaduais ou municipais, reserva para os caminhoneiros autônomos de 30% dos fretes na CONAB, a Companhia Nacional do Abastecimento, criação de uma tabela mínima de frete, conforme um projeto de lei que já está no Senado, redução de 46 centavos por litro no preço do diesel nas bombas de combustível e congelamento desse preço por 60 dias. Depois desse prazo, os reajustes serão mensais e não mais diários. O desconto de 46 centavos no preço do diesel será composto por 5 centavos vindos da isenção da CID sobre o diesel e 41 centavos da isenção do PIS e da COFINS. O Tesouro vai subsidiar esse valor e pagar a diferença para a Petrobras, de maneira que o combustível já saia da refinaria com um preço menor. No pronunciamento, o presidente Michel Temer disse que essas isenções fiscais trarão dificuldades ao governo. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento. Os caminhoneiros autônomos disseram que as medidas anunciadas atendem à categoria. Eles assinaram uma ata da reunião em que se comprometeram a suspender o movimento assim que as medidas provisórias fossem publicadas no Diário Oficial, o que aconteceu ainda durante a noite. Os caminhoneiros também calcularam que, mesmo com a liberação das estradas, a normalização total do abastecimento de mercadorias transportadas deverá demorar cerca de uma semana. E o final de semana foi de articulações também em São Paulo. O governador Márcio França garantiu o cumprimento de uma das reivindicações dos caminhoneiros aqui no estado de São Paulo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, esteve no Palácio dos Bandeirantes no sábado e, em entrevista coletiva, garantiu que ia levar a Brasília a proposta fechada no estado de São Paulo pelo governador Márcio França, que extingue a cobrança do eixo suspenso nos pedágios quando o caminhão estiver vazio. Na tarde de ontem, domingo, França voltou a se reunir com representantes de caminhoneiros autônomos. Como o governo federal ainda não tinha fechado todas as propostas para a categoria, o governador paulista decidiu adiar o início do cumprimento do acordo em São Paulo. Adiamos a nossa decisão, que seria para terça-feira, para quinta-feira, a pedido deles. Quer dizer, eles mesmos pediram para a gente então só passar a vigorar a partir de quinta-feira a nossa mudança no pedágio.
situação permanece grave. Destaques do momento. Polícia Federal deve começar a prender líderes do movimento que resistirem ao final da greve. Caminhoneiros dizem que líderes se venderam e pedem a intervenção militar. Para o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, o governo Temer subestimou a força dos caminhoneiros. A FAB vai abastecer hospitais com 24 toneladas de medicamentos. Inclusive aqui em Marília, HC, Materno Infantil, Santa Casa, os grandes hospitais, priorizando apenas o atendimento de urgência, emergência. E nos postos por todo o país, a luta para conseguir um pouco de combustível. O tanque vazio tem sido a realidade do taxista Carlos Roberto na última semana. Eu sei que tem combustível aqui, então vamos lá e abastece. Vamos ali e completa. Ah, não tem? Diminui um pouco, para o carro, espera chegar o passageiro, o cliente ligar e aí a gente continua. Já o motorista de aplicativos Eduardo teve que parar de trabalhar mesmo. Eu trabalhei até sexta e depois eu não consegui mais trabalhar, que eu não consegui combustível. Depender do carro para trabalhar colocou os dois na fila deste posto da Marginal Tietê antes do dia amanhecer. E outras dezenas de pessoas que precisam do veículo para deslocamento. Ainda tem que deixar minha filha na escola. E depois eu vejo como é que eu faço para voltar para casa. Os responsáveis pelo posto não quiseram gravar entrevista, mas me contaram que não tinha combustível desde quinta-feira e que só às 2 da manhã desta segunda chegou uma carreta para reabastecer as 24 bombas que existem aqui e as filas começaram. Cenas assim se repetiram por todo o país. E apesar da resistência de parte dos caminhoneiros hoje cedo, a expectativa é de que situações como essa comecem a ser normalizadas assim que as propostas feitas ontem à noite pelo presidente Michel Temer forem colocadas em prática. Nas contas do Ministério da Fazenda, a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias deverá custar 9 bilhões e meio de reais ao governo até o fim do ano. Esse montante, obviamente, tem que ser compensado, de alguma forma, ou com um aumento de impostos de algum outro lado, de alguma outra medida nessa mesma linha, ou então vai virar também uma elevação de endividamento. Quer dizer, então, o primeiro impacto é fiscal, num cenário onde as contas públicas já estão bastante comprometidas e o que obviamente gera preocupação do ponto de vista econômico. Para este economista, ainda não é possível calcular os prejuízos econômicos da greve. Cada setor deverá fazer a sua avaliação. Ele diz que a atual situação é resultado de uma sucessão de erros em políticas econômicas. Foi vendido para a população brasileira passada uma mensagem de que tudo era possível, de que o orçamento público poderia ser usado para todas as finalidades, para conceder subsídios, desonerações, enfim, uma série de perspectivas e possibilidades que não se sustentavam no tempo. O governo Temer não consegue realmente comandar uma negociação envolvendo as lideranças, no geral, dos caminhoneiros, tanto é que a classe agora está dividida. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos acaba de divulgar uma nota dizendo que o pacote anunciado por Temer ainda não atende às reivindicações da categoria. Já a Associação dos Caminhoneiros Autônomos diz que o movimento agora é eminentemente político. O governador Márcio França tenta comandar um acordo, ele que é o governador do estado mais desenvolvido do país, São Paulo. Márcio França falou sobre a proposta do governo do estado. O governo de São Paulo se comprometeu a suspender em todas as praças de pedágio do estado a cobrança por eixo suspenso, quando os caminhões trafegam vazios. Houve também uma negociação para que caminhoneiros autônomos tenham desconto no IPVA 2019 e que a cobrança de multas dos caminhoneiros por causa de fila dupla nos últimos dias seja suspensa. Mas tudo isso está condicionado a uma promessa feita pelos representantes dos caminhoneiros que se comprometeram a desobstruir as estradas do estado. Quanto vai custar a suspensão do pedágio? Algo em torno de 50 milhões de reais mês
né, que eu conversei com o presidente Temer para que o governo federal possa, de algum jeito, compensar isso aqui em São Paulo, já que toda vez que você faz algum tipo de diminuição na receita, você tem que aumentar ou compensar as empresas que são concessionárias também. Acabo de receber a informação, a Associação Marilhense do Transporte Urbano, que envolve as empresas Sorriso e Grande Marília, informa que o combustível no sistema consegue garantir a operação de serviços do transporte coletivo urbano da cidade até esta terça-feira, dia 29. Já no sábado, domingo, não tivemos, no sábado a partir de 2 da tarde e no domingo não tivemos o transporte coletivo. Então, até esta terça-feira, tem combustível, hein, para a Sorriso Grande Marília. Aí, na quarta, tudo vai depender do movimento e do abastecimento, o abastecimento de urgência prioritário, no caso aí para o transporte coletivo. Até a coleta de lixo começa a ficar ameaçada em Marília. Destaque: sem receber medicamentos, as farmácias e drogarias também vivendo um caos pelo Brasil. Caixas eletrônicos poderão ficar sem dinheiro à véspera do feriadão. Daqui a pouco, mais informações sobre o movimento dos caminhoneiros. SESC projeto será apresentado nesta terça-feira.